Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vivian, pra quem não me conhece ainda, e esse é o canal Mamãe na Quarentena. E primeiramente eu queria pedir desculpa por ter ficado um tempo sem postar. É que eu tava precisando de um tempinho off, assim, pra pensar melhor, pra me recuperar melhor de algumas crises que eu tive nesses últimos tempos, né, nessas últimas semanas, com relação à gravidez, questão psicológica. Mas eu tô voltando hoje com um assunto bem polêmico, já de cara assim, mas que eu tenho bastante vontade de falar sobre isso, que é a escolha de parto, né? Eu sei que muitas mulheres, assim como eu, passam por dúvidas, problemas nessa hora de escolher o parto, então eu resolvi fazer um vídeo contando a minha escolha e a minha experiência, né? Então vamos deixar de enrolação e passar logo pro vídeo. Bom, primeiramente eu queria falar que eu acredito que cada mulher, cada gestante, cada mãezinha tem o direito, né, de escolher o que faz melhor para si, pro seu filho, o que o médico orientar, a situação que for. Existe N situações, N tipos de gravidez, N pessoas que a gente tem que lembrar muito antes de falar com uma mãe sobre o parto que ela escolheu, é que existe um ser humano ali e que esse ser humano tem suas vontades também. Ele é um portador de bebê, ele é, no caso, um hospedeiro, né, de um bebezinho, ela, a mãe, mas também é uma pessoa com seus gostos, seus medos, suas inseguranças. Eu acho que muitas vezes falta um pouco de empatia nesse momento, né, de entender essa questão da escolha do parto mesmo. Algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas o que importa para os outros isso? Que gente sem noção e tal. Sim, gente, eu também penso assim. O que importa para você que faz uma crítica à escolha de parto de uma mãe, o jeito que ela vai trazer o filho dela ao mundo. O que importa? Nada, isso não importa nada para você. Importa para a mãe que ela se sinta segura, que ela esteja bem psicologicamente, que aquilo traga paz, principalmente. Sabe, eu penso que a gente já passa por tanta coisa difícil durante a gestação. Não tô reclamando, só estou dizendo que não é uma coisa fácil. Muitas pessoas que querem os filhos, que planejam, que... Enfim, porque o meu filho não foi planejado, mas ele é muito amado e muito querido, né? Mas, assim, várias mamães que se preparam, mesmo assim, sentem ao passar por por essas questões da gravidez. Então, eu acho que a escolha do parto, que é ali coroar o final da gestação, é uma coisa só da mãe. No máximo, na minha opinião, conversar, ouvir, porque ouvir nunca é demais, as pessoas que já tiveram a mesma experiência ou outras experiências, mas assim, na minha visão, a pessoa que eu teria que consultar, no máximo, é o meu noivo, meu esposo, enfim, que é a pessoa que tá passando desde o início comigo por todo esse processo. Então, falando isso, né, dito essa parte, então vamos falar sobre a minha escolha de parto. Bom, eu tenho 24 anos, eu sou uma pessoa nova, né? Em teoria, assim, tipo, não teria nenhum problema, mas eu optei pela cesárea. Por muitos motivos. Quando eu engravidei, eu queria tentar um parto normal e tal. E isso era uma coisa muito tranquila pra mim. Eu não tava me preocupando muito com essa parte ainda. Mas o tempo foi passando, eu fui ouvindo outras experiências. Eu tenho a experiência da minha mãe, que é a minha genética, né? Vem dela. Isso não dito por mim, mas dito pelas minhas médicas, por todos os profissionais que eu passei até hoje, que a questão da mãe da gestante, a mãe da mulher, é muito mais importante que vários fatores que a gente às vezes considera. A genética, a forma como foi, muitas vezes importa muito mais na hora do parto, na hora, né, da gestação. A questão genética é muito importante. E eu conversando com a minha mãe, ela não quis me influenciar nada quando eu falei
que eu queria tentar o parto normal, ela não se opôs, ninguém, na verdade, me falou nada quando eu estava dizendo que eu queria tentar o parto normal. Passado um certo tempo, lá pelo 5º mês, eu comecei a pensar melhor, comecei a ler bastante e tive uma conversa bem pontual com a minha mãe sobre isso, né? Com a minha mãe e com a minha sogra, inclusive, que as duas tiveram parto normal. Minha sogra teve 2 e minha mãe 2, que eu nasci de cesariana, porque eu nasci prematura, por alguns motivos, né? Enfim, a minha mãe teve alguns problemas ali e aí eu nasci de cesariana. Mas os meus irmãos nasceram de parto normal. E o meu primeiro irmão, que é o meu mais velho, o Everton, quando ele nasceu, a minha mãe teve muita dificuldade, porque nós temos uma passagem de quadril estreita. Veja bem, não é que que eu não tenho espaço, a minha barriga tem muito espaço pro Davizinho e tal, mas eu e minha mãe, a gente tem um perfil de corpo em que o nosso quadril é pequenininho. Nossa passagem de quadril é pequena e a minha mãe teve essa intercorrência, né, do parto. Ela fez episiotomia, ela levou muitas horas para ter meu irmão. Então, no momento que eu pedi a opinião dela sobre isso, ela me disse, olha, foi horrível. Horrível, eu passei muito trabalho, até muito por isso que às vezes eu brinco, o primogênito é o preferido, né? Mas foi uma coisa tão difícil para ela que ela se apegou muito, né? Então é normal ali aquela coisa, aquele sentimento da mãe com o filho, é o primeiro, e a gente sempre mexe, mas o fato é que, de acordo com a minha genética, com o que eu imagino que possa acontecer comigo, eu teria dificuldades também num trabalho de parto, um parto normal, e isso não seria um problema, eu poderia enfrentar sim, pode ser que acontecesse outra coisa, a realidade poderia ser outra, mas também é o meu primeiro filho, e eu fiquei bastante preocupada com isso. Então, meu coração sentiu paz em escolher uma cesárea. E nesse 5º mês, assim, eu ainda não tinha descoberto que o meu filho era super grande, né? A gente acabou descobrindo agora há pouco, com 25 semanas, que o Davi já tava com 1 quilo e pouquinho. Sendo que a gente tinha verificado nos aplicativos e normalmente as crianças têm 800 gramas, sabe? E ele já tava com 1 quilo e tanto, assim, tipo... Eu fiquei muito apavorada, então aquilo me trouxe mais paz para a cesárea ainda, do tamanho do crescimento dele, né? Porque, por mim, assim, eu nem notaria se a médica não tivesse me dito, nossa, que guri grande, de onde saiu esse fermento? Se ela não tivesse falado, talvez eu nem notaria que ele é uma criança bem, né, bem desenvolvida ali em questão de tamanho. Porque ele tá desenvolvendo bem, tá tudo bem com a gestação, mas por eu ser pequena e ter nascido prematura, eu sempre pensei que seria o mesmo caso, né? Que ele não nascer prematuro, mas ser pequeno. Então, aquilo ali me deu muita paz, porque inclusive a ecografista disse, já marcou a cesárea? E eu brinquei com ela de volta, sim, já marquei. E realmente, eu não tinha marcado, mas eu já queria, sabe? Então, eu acho que isso me trouxe paz. Também a gente conversou, eu e o meu noivo, com um pediatra, que agora eu tô de 30 semanas, né? Então a gente precisou já providenciar um pediatra pra questão do acompanhamento do parto, né? E ele falou, olha, então a tua melhor escolha foi a cesárea, porque se tu tens a convicção de que o teu filho é grande, que ele está se desenvolvendo, né, amplamente, assim, ele tem um peso alto, um percentil alto, ele tá com 87 de percentil. Então, inclusive essa semana eu vou fazer uma ultrassom, daí dá pra mim dizer certinho qual o peso atual, né, que a última foi com 25 semanas, e agora essa vai ser com 33, 4 dias. E então eu sinto muita paz em ter escolhido isso, sabe? Eu ainda não passei pela experiência, eu sei que não é fácil, mas é como eu digo para todas as minhas amigas ou para as pessoas que vêm me questionar, nossa, tu é nova, por que não fazer parto normal? Eu sempre digo o seguinte, não existe uma forma fácil de trazer um filho ao mundo. Se existisse, não teria graça nenhuma, não seria tão especial quanto é. Não existe um jeito da gente espirrar e a criança sair. Então, ou tu sente a dor do parto, ou tu vai passar pela cesárea, que não é fácil também. Eu já li muitos relatos, já me informei muito sobre a cirurgia, sobre todas as complicações que podem acontecer, sobre as dores depois, sobre como funciona a anestesia.
tudo que eu poderia me informar, eu fui atrás de me informar. Não estou sendo leviana na minha escolha de parto. Eu simplesmente optei e me informei a respeito disso de uma forma que me deixasse segura. Porque eu sei que qualquer procedimento cirúrgico é arriscado, mas eu escolhi dessa forma. E eu acho, assim, que essa escolha e essa liberdade é da mulher. Eu não abro mão desse meu pensamento, sabe? Eu acho que todas nós temos o direito sobre o nosso corpo, isso é muito óbvio. Só que algumas pessoas, elas vêm fazer comentários tipo, ai, como assim? Por quê? Tu é louca? Gente, sério. Não tem por que comentar esse tipo de coisa. Não tem, a cesárea existe pra isso. Pra que a pessoa possa também optar. Porque se ela fosse só em casos de emergência, ela não seria nem permitida. Não existiria cesárea eletiva, só cesárea de emergência, ou enfim, não existiria agendar uma cesárea. E eu sei que muitas pessoas podem dizer, isso é uma indústria, porque os médicos querem te induzir, mas eu quero deixar claro que em momento algum a minha obstetra, gineco-obstétrica, né, em nenhum momento ela falou que eu precisava escolher cesárea. Ela não me influenciou em nenhum momento na escolha de parto. Inclusive, ela foi a pessoa que menos me influenciou. Outros médicos, outros profissionais que não estarão no meu parto foram mais incisivos sobre a minha escolha, me apoiando, do que a minha própria médica. Ela me deixou super livre. Quando eu disse pra ela que eu não descartava nenhum nem outro, ela notou na minha carteirinha de gestante que eu queria parto ou cesárea. Então, assim, eu era muito livre nesse sentido. Eu poderia muito bem ter escolhido parto normal. Só que ela em nenhum momento falou, olha, tu tá escolhendo errado, ou tentou me influenciar. E eu prefiro assim. Tanto que se ela tivesse me dito, não, vamos tentar de repente um parto normal. Tu é tão nova, enfim, tu tá tão bem, vamos lá. Eu iria pensar, nossa, ok, tu é mulher como eu, e está tentando ter uma decisão sobre o meu corpo que eu já falei que eu não quero. Eu não gostaria se ela tivesse tentado me induzir. Então acho que ela fez a coisa certa. Ela é profissional e ela tá lá pra fazer o que tiver ao alcance dela pro melhor pro meu filho e pra mim. Então ela super aceitou e respeitou a minha escolha. Vamos marcar o parto agora dia 30 de outubro, né? Que é a minha próxima consulta com ela. Já tenho o pediatra certinho, já ajustamos tudo. Então é isso, sabe? Só queria deixar um apelo mesmo, como eu já falei. Eu repito isso 1000 vezes se for necessário. Deixem a mulher escolher o parto que ela se sentir melhor. Não julgue uma escolha de uma mãe. Porque depois que eu engravidei, eu tenho muita empatia com as outras mães, muito mais do que eu tinha antes. Então eu penso assim, gente, a gente não precisa de mais preconceito, a gente não precisa de mais pitaco, a gente precisa de ajuda, de pessoas que tenham tido experiência pra conversar, mas que te digam assim, ó, olha, eu fiz o parto normal. Beleza, mas se essa é a tua escolha, e se é o melhor pra ti e pro teu filho, vai com tudo, tenha coragem, tenha fé, vai dar tudo certo. Gente, não tem nada melhor do que ouvir uma coisa assim, sabe? Não tem nada melhor do que tu ouvir uma pessoa que tu ama, uma pessoa da tua família, te apoiar nas tuas escolhas. Porque daí tu sente paz naquilo. É como na minha descoberta da gestação. Eu não tive ninguém que me dissesse assim, nossa, tu é louca. Nossa, como assim tu tá grávida? Sabe? Ninguém falou isso. Podem ter falado pelas costas, mas na minha frente, na minha cara, para mim, ninguém falou. Então eu senti uma paz, assim, em relação àquilo, sabe? Porque eu valorizo muito a questão da família. Às vezes isso é até, inclusive, meio tóxico pra mim, porque eu fico me cobrando de querer fazer o que a minha família acha que é certo. Mas, enfim, é uma visão minha, é um valor meu de querer ser bem vista aos olhos da minha família, porque eu amo eles, né? São as pessoas que eu quero bem, que quero que me apoiem, quero que estejam comigo. Mas, enfim, nesse sentido aí, mais é outras pessoas, né? Outras pessoas que gostam de falar, enfim, não do meu ciclo, assim, mãe, pai, irmãos, cunhadas, sogros. Não. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter a noção de que as coisas que a gente fala para uma gestante, elas afetam diretamente, muitas vezes o ego, muitas vezes a forma como ela se enxerga a mãe, né? Porque todas nós temos um jeito de pensar
e um jeito que a gente vai querer criar os nossos filhos. A verdade não é. Não existe uma cartilha certa que todas sigam. Não, não existe isso. Então, assim, basicamente era isso que eu queria dizer. Esse assunto é polêmico, eu sei que é, porque toda vez que alguém me vê, a pessoa pergunta se é menino ou menina e qual é o tipo de parto que eu escolhi. Então, assim, normalmente quando eu falo, né, que eu escolhi cesárea, eu tenho que ficar dando uma explicação, dizendo tudo, contando tudo, como é que foi. Então eu tô fazendo esse vídeo para outras mamães que também escolheram cesárea como eu, para ficarem bem tranquilas, com o coração em paz, porque quem sabe das nossas escolhas somos nós. Nós estamos carregando uma criança, nós sentimos tudo que a gente sente, todas as dores, todas as complicações, as privações. Então, nessa hora também nada mais justo do que a gente decidir o que a gente vai fazer, tá? Então, vamos deixar combinado isso, que a gente vai olhar para as mãezinhas, né, para as gravidinhas de outra forma. A gente vai parar de ficar questionando coisas que não são da nossa alçada, né? Até porque muitas vezes as pessoas falam, quando eu tiver o meu, eu vou ter de parto normal. Aí tu vai ver depois, a pessoa foi lá, a primeira coisa que escolheu foi a cesárea. Então, assim, independentemente da forma, todas nós, todas as mamães que amam seus filhos, querem trazer eles para o mundo de uma forma mais saudável possível. Então, não se fala mais no assunto, é isso aí, cada um escolhe o que é melhor para si. E, por favor, vou pedir para todo mundo que tá me assistindo que torça muito que o Davizinho fique até as 39 semanas, que o nosso parto seja abençoado, que é isso que eu espero do fundo do meu coração para mim e para as outras mãezinhas que eu conheço, enfim, todas as mãezinhas do mundo, todo mundo que tá esperando um bebê, que é uma bênção, entendeu? Isso já é um milagre, gerar uma vida já é um grande milagre, né? Então, vamos torcer pelas pessoas, vamos fazer oração pelas pessoas que estão precisando, vão passar por isso, ao invés de dar palpites furados, né, gente? Ninguém merece, tá? Então, por hoje era isso que eu queria falar. Agradeço muito por vocês terem me assistido. Por favor, deixem o like, comentem, compartilhem o vídeo com os amigos, com as amigas, gravidinhas, tá? Muito obrigada, um beijão e até mais!